40 anos que existe esse preconceito. O Cassius estava muito certo quando ele falava, veja o futuro repetir o passado, e é igualzinho, o preconceito se repete. Igualzinho a década de 80, 90. E igualzinho. Eu sou o Jean Carlos, eu tenho 29 anos, eu sou formado em marketing, mas hoje eu trabalho como tarólogo. A Carta da Torre fala sobre uma energia que vem de fora, uma energia que vem lá de cima, externa, na qual você não tem controle. É tudo muito vivo na minha mente. Especificamente em agosto de 2010 foi onde eu tive a minha primeira relação sexual, foi com 16 anos, e foi com um menino que eu era muito apaixonado. Em março, a minha intuição ela gritou, e alguma coisa falou assim, vai lá e faz o exame de HIV. E esse daqui é o diagnóstico reagente para HIV. No dia 28 de março de 2011, peguei pela primeira vez esse papel. É como se eu estivesse fechando os olhos e eu estivesse naquele mesmo espaço e lugar, de 12 anos atrás. E ouvindo a mesma palavra da enfermeira. E ela dizia assim, se você fosse mulher, você estava grávida. É isso. E a infecção por HIV foi identificada em 2009? 2011. Um dos momentos mais sensíveis em relação a uma pessoa que tem HIV é exatamente o momento do diagnóstico. Se você não oferecer um bom acolhimento, pior, se você tecer um julgamento nesse momento, o que é muito comum dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e ela vai voltar quando, infelizmente, muitas vezes ela ter alguma infecção grave. 2014, eu peguei uma infecção no pulmão. Foram 10 dias internado. Comecei a ficar muito magro, de uma forma muito rápida. E era uma guerra, uma luta entre a morte e a vida. Como a minha mãe não sabia do diagnóstico, eu preferi que ela não soubesse da internação. Eu sou filho único, eu sou filho de mãe solo. Eu pedia muito a Deus para que eu não morresse. Porque se eu morresse, eu pensava, meu Deus, minha mãe vai ficar e ela não vai entender nada. A palavra futuro, ela gritava muito na minha mente. O amanhã, como será o amanhã? O amanhã, ele foi solitário, ele foi triste, ele foi o Jean com o Jean. Eu vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim, sou meu lar, e ninguém pode cantar minha canção. Aos 11 anos, numa internação, eu fui infectada com HIV, né? Meus pais pediram, assim, que eu acho que fica na minha mente até hoje, não conta pra ninguém, porque o preconceito é grande. Quando a gente fala, assim, dos sentimentos da pessoa com HIV, os 3 mais presentes são medo, solidão e culpa. E veja, se eu tenho um problema, tudo que eu quero é só desabafar com alguém. A pessoa que tem HIV muitas vezes não tem como desabafar. Ela não pode falar pra mãe, ela não pode falar às vezes pra um amigo. Eu tinha 2 primas, que eu amava muito essas 2. E contei pra essas minhas 2 primas. E ela contou pra uma tia. E eu lembro que eu tomei água na casa da minha tia. E depois a informação chegou a mim de que ela tinha jogado o copo fora. Tinha boatos na família de que eu era portador do vírus HIV. Ninguém veio dar um certo tipo de apoio, prestar algum afeto. Eu acho que a fase mais solitária é durante a adolescência. Sempre todo mundo pergunta sobre a vida amorosa, e a vida amorosa para mim durante a adolescência era um tabu. Eu achava que eu era um agente de contaminação. Entre 16 e 17 anos, eu vou para um grupo de adolescentes que tem HIV, e aí eu fico mais próxima de 2 meninas em específicos, aí começo a compartilhar dos sonhos, dos medos. Então, nós 3 nunca tinha namorado, então a gente tinha uma vida parecida, né? E aí, num determinado momento, a gente pensa em parar a medicação juntas, e uma em específico que morava um pouco mais longe, ela não me responde mais, felizmente ela não sobreviveu, e eu ligo para essa outra amiga, e ela vem. Nisso que ela volta para casa, dá 2 dias,
A mãe dela me liga e fala, vem ver sua amiga no hospital porque ela tem 3 dias de vida. Fala pra sua mãe fazer o tratamento direitinho. Ficou com saudade dela, que ela ficou no hospital? E eu lembro do dia que eu encontro o Rony Azevedo, que é um farmacêutico que tá lá. E é engraçado, porque na adolescência você consegue enrolar os pais sobre a medicação, né? E aí o Rony falava assim, Tati, sua medicação era pra tirar dia 20, hoje é dia 10. Então ele trazia essa consciência em tom de brincadeira, mas em um tom de bronca. Volta lá e fala com a médica que você não tomou remédio 10 dias. Tu tem consulta que dia? Eu? Por que remarcar, gente? Entre 15, 16, 17 anos ali eu brincava com a medicação e hoje eu já vejo a medicação como de fato aliada para ter uma vida saudável. Eu gosto de conversar, de participar um pouquinho pra mim também, que eu acho que eu considero que hoje você é parte da minha família. Eu não vou falar muito, não, eu choro, que meio louca, né? Olha que moderna! Eu tento fazer desse setor um lugar alegre, um lugar tranquilo, um lugar receptivo. Você é um anjo nosso. Ah, a gente tenta, tá bom? Vai com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheço todo mundo, eu conheço pelo nome e conheço pelo medicamento. Adoro! O medicamento ele vai fazer uma barreira protetora. Ele vai evitar que esse vírus continue atacando e destruindo tudo. Te garanto, se ele tomar medicamento, filho, você vai ser sucesso. O tratamento, ele é gratuito, ele é distribuído nacionalmente, ele é eficaz e ele é seguro. Então por que se morre de AIDS? O componente de estigma, o componente de preconceito exercido em todos os níveis da sociedade, inclusive dos profissionais de saúde, impactam diretamente que essa pessoa, mesmo com uma doença controlada, ela não esteja saudável. E muitas vezes é isso que leva à morte. A gente também entende que a epidemia de AIDS não vai se resolver apenas porque tem remédio. E o que a gente está fazendo aqui é construir uma capacitação para que o Emílio Ribas esteja melhor habilitado para que nenhuma população seja deixada para trás. Meu nome é Pisci Bruja, sou uma travesti, vivo com HIV há 10 anos, sou antropóloga, educadora comunitária e pesquisadora aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Se a gente pega o primeiro caso da epidemia de AIDS, com o Gaetan Dugas, acusado de ser uma pessoa promíscua porque havia se relacionado com haitianos e contraído um HIV que provinha de África. Logo no primeiro caso, a gente tem uma situação de racismo, a gente tem uma situação de homofobia, a gente tem uma situação de culpa. Desde o princípio já se constrói uma noção de uma epidemia do outro. Não é um problema de saúde coletiva, é um problema de determinados grupos populacionais. Não dá para saber quem é ou quem não é portador da doença. Quem vê cara não vê AIDS. Quando a epidemia chega no Brasil, ela chega enquanto peste gay. Então a gente tem a cara, uma espetacularização do adoecimento do Cazuza. E um artista do porte dele, que marca toda uma geração, ser lembrado só por conta do adoecimento em decorrência da AIDS, é um processo de desumanização. É transformar ele no próprio HIV. A AIDS, ela vem como um lugar onde eu consigo destilar esse preconceito. Ela me dá, é como se ela tivesse dado na década de 80 vazão para esse movimento conservador, para esse caráter homofóbico da sociedade. Grupos de voluntários já estão distribuindo nas ruas de São Paulo um folheto que informa detalhadamente a população sobre a nova e misteriosa doença que levou o costureiro Marquito à morte. Então as campanhas de prevenção do começo, que demoraram, elas eram baseadas no medo. Lembre-se de que AIDS mata sem piedade e está se espalhando por aí. Só que medo não é estratégia de prevenção, porque o medo afasta as pessoas do serviço de saúde. Então a pessoa deixa de se testar, ela deixa de procurar um acompanhamento. Assim, pelo menos de AIDS, você não morre. A gente ainda colhe os frutos de uma forma errônea que a gente construiu a epidemia. Vamos aguardar 10 minutos, tá bom? Nós só vamos conseguir impactar na epidemia do HIV se nós oferecermos o teste de HIV a todos, sem restrição, sem julgamento por trás do diagnóstico. Por que, por exemplo, o profissional médico não oferece o teste de HIV? Não se pede o teste de HIV por medo do que a pessoa acha que eu vou estar pensando da pessoa. Eu comecei a tomar os remédios e eu fiquei detectável. Você tem o vírus, porém ele está dormindo, ele está adormecido. Daí em diante eu comecei a olhar
pra mim de uma forma diferente. Pessoas com tratamento controlado não transmitem o HIV por qualquer espécie de relação sexual sem preservativo. Ainda hoje você tem médicos que não falam isso abertamente porque elas ainda acham que dentro de um contexto moral, porque eu falar para a pessoa que ela não está transmitindo por ninguém, aí sim que essa pessoa vai sair por aí transando. 4, 5, 6, 7. Eu recebi o diagnóstico em novembro de 2019. Mundo hétero, o HIV ele não é uma coisa que se fala. Tem sim o estigma, tem, de que é gay. PEP e PrEP, eu nunca tinha ouvido falar disso. Transou sem camisinha ou estourou, vai usar PEP. E é preciso divulgar que existem outros métodos que vão